Semana passada eu tava brincando no Quixote, testando algumas técnicas diferentes e eu acabei criando esse maluquinho aqui. E aí hoje, pensando nisso, né? Eu pensei também em pegar essa silhueta aqui que eu tinha desenvolvido há um tempo atrás e ver se eu consigo fazer alguma coisa com ela nessa mesma pegada. Mas antes a gente tem que trazer isso aqui para dentro do Photoshop e trabalhar um pouquinho os materiais. Bora lá? Então, lembrando também que, antes da gente continuar o vídeo aqui, dia 18, quinta-feira agora, vai lançar o meu curso. E nele a gente vai abordar desde a parte de interpretação de briefing, leitura de silhuetas, né? Como fazer essas silhuetas com Photobash, como polir elas, como trazer isso para dentro do ZBrush, né? Terminar modelando os personagens, o veículo também, a arma, né? A gente vai ter alguns props ali para fazer no curso também, né? Isso tudo seguindo a temática do curso, né? Então, lembrando mais uma vez, quem tiver interesse, clica no link aqui embaixo. E vai ser um ótimo lançamento. Acredito que vai ter muita gente interessada e eu tô muito excitado também, muito feliz, né? Acho que a palavra certa seria excited, né? Mas eu tô muito feliz com o processo, né? E com o que tá acontecendo. Tô muito cansado, mas acho que vai valer a pena. Muita gente tá mostrando interesse e muita gente também tem vontade de aprender sobre essas coisas, né? Então, é isso, gente. Agora, continuando o vídeo aqui, como vocês viram ali, eu trouxe a minha silhueta que eu tinha feito no caderno ali pra dentro do Photoshop. E aí eu resolvi dar uma trabalhada nela mais ali, pelo menos pra ter alguns tons de cinza. Minha ideia, o que que era fazer? Minha ideia era pegar essa silhueta e jogar numa AI pra ela gerar os materiais e usar os materiais como um guia pra mim fazer a pintura, então, desse personagem. Eu queria que ele fosse um metal meio reflexivo, assim, tipo, meio cromado, né? Lá, quando eu fiz a silhueta lá atrás, azul, era isso que eu imaginava, né? Um personagem totalmente polido, né? Uma espada vermelha, incandescente, assim, alguma coisa assim. E aí, como vocês podem ver, eu já tinha gerado algum modelo da AI ali, eu usei o Crea AI pra fazer. Na verdade, era só pegar uma referência de guia de materiais. Vocês vão ver que no final não tem nada dessa pintura mais e acabou que não funcionou do jeito que eu queria, né? Originalmente, a minha ideia era ter pelo menos alguma coisa pronta ali, né? Que eu pudesse só ter que dar uma pintura mínima. Acabou que eu tive que repintar tudo, né? E fazer. Mais uma prova que a AI não resolve, né? Ela é mais uma ferramenta, de novo. Ela não vai fazer o que tu quer exatamente por ti. Tanto que o meu design tá ali embaixo. E vocês vão ver que eu bati um para um do design que eu queria pro que eu tava fazendo, né? Então, lembrando que isso aí é muito importante, tá? Que a AI ela não vai gerar o que tu quer exatamente, que não tem como, né? A não ser que tu seja uma pessoa que quer fazer um Wolverine Ciclope. Aí a AI vai fazer um monte de versão boa pra caralho. Agora, se tu quer fazer uma coisa original, a AI não é a solução, tá? E aí, quando vocês estão vendo, eu tô pintando, né? Eu tô usando meu brush ali, é um brushzinho de mistura que tem no Photoshop ali, é muito bom. Né? Apertar Shift B algumas vezes, tu entra ali nesse brush. Acho que é o Mixer Brush, que é o nome, né? E aí eu peguei e diminui um pouquinho a opacidade das coisas, né? Pra poder enxergar o meu design original e continuar pintando por cima. Então esse processo, ele é um processo bem pragmático, digamos assim, né? Uma questão de pintura digital. É uma coisa que, falar bem a verdade, eu sou ok, eu sou bom, não sou excelente, não me considero um bom pintor digital. Tem gente que faz muito melhor do que eu. Mas acho que quebra o galho, né, porque eu queria fazer. E é isso, né? A ideia de estar usando a AI para gerar uma base de materiais é muito bom. Mesmo que eu acabei não usando praticamente nada da AI, né? Tirando ali, sei lá, acho que a coxa que eu acabei utilizando. Ela ajuda muito a tu ter aquele, como eu vou dizer assim, aquele grip visual pra tu poder saber a direção que tu quer ir. Mesmo que tu vai acabar arrebentando e fazendo tudo do zero, né? De novo, a AI é uma ferramenta e não uma solução, tá? Hã, e aí eu sempre gosto de flipar o canvas, né, virar nossa área de trabalho pra poder estar criando, uma perspectiva nova, né, pra enxergar o design do jeito que ele realmente é, né. E eu dou bem uma dica que eu dou, assim, pra quem tá interessado em fazer pintura digital e começar com esse tipo de técnica, né. Especialmente se teu personagem tem um material que é igual, digamos assim, todo ele, que nem no meu personagem aqui. É bacana fazer um pedacinho, que nem eu fiz a ombreira ali. A ombreira estava bem resolvida e eu acabei copiando ela e colando em várias partes, né? Porque ela já tinha todas as informações visuais que precisava, né? Obviamente, seguindo a lógica da direção da luz, né, da sombra, mas é uma coisa que tu consegue repetir e replicar muitas vezes, né? Então facilita muito o processo. Né? Tô vendo ali que eu dupliquei de novo, vou jogar lá na cabeça dele. E aí já vai ter o shape, né, digamos assim, da parte de cima do domo da cabeça dele. Então, né, fica essa dica para quem tem interesse em seguir nessa parte de pintura digital, para alguma parte do processo. Querendo ou não, mesmo dentro do Photobash, né, a gente pinta muita coisa, né, por cima, né.
E no Photobash eu acho que às vezes a AI ela se encaixa um pouquinho melhor, porque às vezes tu quer preencher um cantinho, botar um tecido que falta, né? Tanto que nesses renders que eu fiz desse projeto aí, eu acabei usando AI pra fazer o tecido da capa dele, né? Que era um negócio que eu poderia ter modelado, poderia ter feito, mas eu acabei esquecendo, né? E aí a AI, coming in clutch, né? Veio ali e me ajudou, né? No arrepio ali, eu consegui resolver o que eu queria fazer, né? Obviamente, eu poderia ter usado o Photobash também, mas se a gente tem essa ferramenta, né, disponível, é muito mais rápido. Infelizmente, ou felizmente, né, é muito mais rápido e funciona pro que eu queria fazer, né, tá? E aí nessa parte toda da pintura digital, né, essa parte do polimento, é legal porque é uma estética que eu tava querendo seguir, né, pra esses renders, que era uma pegada meio anos 2000, assim, né, pra esse personagem também, né. Final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente tinha aquelas revistas de tutorial de videogame, tipo aquelas. Eu não lembro das revistas, mas tinha aquela. Era Ultra Jovem. Tinha aquelas as Game alguma coisa. Eu não lembro o nome das revistas, mas tinha umas revistas assim. Que vinha os detonados que a gente chamava, né? E aí tinha sempre algum render de algum personagem de algum jogo. Com essa luz totalmente estourada, né? Que a impressão também não era muito boa na época, né? E era uma estética que eu sempre queria replicar, né? E eu acho que com o tempo, quando eu entrei na indústria, eu percebi que tudo tá muito polido, assim, né? Tudo tá muito overdesigned, né? E eu pensei, como é que seria um personagem super simples? Tem como eu fazer isso, né? E botar no Keyshot, né? Renderizar e trazer aquela estética antiga, né? E aí botar um storytelling junto no render, né? Como vocês viram lá no começo. Eu acho que eu acabei sendo bem sucedido, né? Acabei conseguindo fazer exatamente o que eu queria. E foi um projetinho divertido de fazer rapidinho, né? É uma forma boa também de praticar e desenvolver técnicas novas, né? Inclusive aquela técnica ali que eu mostrei na entrada ali, né? Que era o pretexto pra mim fazer esse projeto. Ela é utilizando AI para gerar o modelo 3D de base, né? E a gente poder estar gerando esse início de escultura, digamos assim, né? E poder estar modelando o personagem. Como vocês estão vendo na tela aqui, eu gerei um modelo em 3D na AI. Só que, de novo, não é a solução, né? Ficou muito porco o modelo. Eu tive que praticamente refazer ele do zero, né? Eu tive que cortar ele, tive que botar ele em simetria, né? Só que naquela vez que eu fiz, então foi interessante, né? Porque não deu certo. A realidade é essa. O que eu queria fazer não deu certo. Só que naquele primeiro que eu mostrei, como ele era um desenho que eu tinha feito lá em 2014, bem de frente, né? Eu tinha feito a pintura digital, Photobash e tal. Eu fiz de frente ele. Na hora que ele gerou o modelo, ele gerou um modelo melhor. Então, se vocês forem utilizar essa técnica para gerar os modelos em 3D, né? Seja no Maker World, seja no Mesh AI, né? Que é esses softwares esses sites que a gente usa. Usa um personagem bem de frente que funciona melhor, tá? Não é perfeito, né? Vai gerar um monte de problema, não vai gerar mão, não vai gerar pé direito. Os designers não vão ficar um para um com o que tu fez. Mas é muito bom para quebrar aquele início, né, de escultura, né? Eu, como eu disse, eu sempre digo, né, isso, eu não sou escultor, por mais que eu modele em 3D, eu gosto de esculpir na vida real em clay. Eu não me considero um modelador, né? Então, qualquer ferramenta que eu tiver que vai me ajudar a reduzir um passo, digamos assim, né? Pra mim poder estar, então, modelando e fazendo o processo mais rápido, né? Eu vou utilizar, porque no final das contas, eu sou a pessoa que vai editar o design. Então, pra mim, como eu cheguei no resultado final, se eu fiz o design, não é um problema, tá? Lembrando que isso não é válido para caso seja um escultor, né? E tudo mais. Quer dizer, talvez seja, não sei, né? Eu não sou também o âmbito moral do que é certo e errado, mas para mim isso aqui é uma coisa que funcionou muito bem. E é uma técnica que eu vou tentar polir ela com mais tempo, né? E também pensar formas diferentes de usar ela. Eu acho que da maneira que eu tô utilizando, ela ainda é muito raw, né? Muito crua. Então, talvez pensando numa questão de trazer assets, né? Tá vendo? Props, alguma coisa assim, de uma maneira mais rápida pro nosso personagem, é melhor. Então, mais uma vez, lembrando que agora, quinta-feira, dia 18, lança meu curso, né? Vai ter uma promoção especial no dia 18, das 8 da manhã até as 8 da noite. Então, quem tiver lá vai ter um desconto bem bom no valor, tá? Se vocês têm interesse aí, se cadastrar, pelo menos para receber a informação do curso agora, se inscrever, o link tá na descrição. E eu espero ver vocês todos lá no Pantheon, né? Que essa é a nossa comunidade, digamos assim, mais do que um curso, né? Pra gente estar aprendendo também a fazer as coisas junto, né? Desenvolver esse mercado no Brasil que é inexistente de artistas conceituais, né? Porque falta gente, como eu já comentei em alguns vídeos lá no Stories também, falta gente qualificada especificamente, né? Então,
Eu vejo que tem muita gente procurando, tem muita gente com aptidões diferentes. Até hoje veio um menino conversar comigo lá, que ele faz alguns photobashes, assim, por hobby, né? E o trabalho do cara já tem uma qualidade interessante, mas tu vê que ele tá muito cru, assim, né? Então falta ainda aquele, sabe, saber como é que o negócio funciona e pensar design. Isso que falta, né? Então a técnica ele tem em partes, mas ele ainda falta a questão de explorar a questão um pouquinho do design de personagens, né? Que é um pouco mais complexo do que um design de props, né? Porque envolve tantas coisas, né? Envolve storytelling. E no prop também envolve isso, mas no personagem ele é uma coisa que é muito forte, né? Então a gente tem que sempre estar lembrando, né, que o design de personagens ele é complexo, né? E, pra deixar o personagem interessante, ele tem que ter um fundamento, não dá pra ser um negócio solto, né? Então, assim, é uma coisa válida. E no curso a gente aborda isso tudo, né? Mas é isso, eu gostaria de agradecer vocês todos pelo engajamento que tem tido o canal do YouTube aí nos últimos posts, né? Tem sido bem interessante. A live que a gente fez na quinta-feira passada foi interessantíssima, né? 150 pessoas concomitantes, incrível. Né? Mais de 1000 horas de conteúdo assistido num único vídeo. Mas é isso, gente. Então, fiquem aí com os renders do projeto, né? E muito obrigado. Espero ver vocês lá. Espero ver vocês fazendo arte assim também, né? Interessante, que não seja só uma coisa comercial, que seja uma coisa para vocês se divertirem também. Até a próxima.